já estamos aqui, brasileiros e brasileiras, escaldados e escaldadas em saber que as coisas se processam dessa forma. Então, dizer que o tribunal vá influenciar de alguma forma pelas suas decisões no processo eleitoral, duvido muito, até porque a credibilidade da justiça eleitoral ela é muito grande na organização de todo o processo. Agora, do processo eleitoral. Agora, o que existe de conteúdo dessas ações que estão sendo levadas e se isso em um determinado momento possa configurar um discurso jurídico-político forte o suficiente em determinado contexto a trazer uma situação para cá ou para lá, isso não tem como prever. O fato é que estamos diante de algo que é inexorável. A utilização da inteligência artificial, a produção de novos vídeos, a reprodução, talvez, de situações que já foram vividas ainda na eleição de 2018, por exemplo, com mentiras que eram espalhadas, com a difamação de um candidato, dizendo que estaria vinculado a uma determinada ideologia, a ideologia de gênero e aquelas coisas todas. Eu acho que isso agora vem de uma forma tão melhor acabada que vai trazer, sim, consequências ao final. Então, a gente vai ter que observar isso e saber lidar. Eu creio que o Tribunal Superior Eleitoral, ao longo desses últimos anos e dessa os últimos momentos, ainda antes desse novo pleito eleitoral, começou a se preparar o melhor que pode, dentro daquilo que é possível se preparar, porque a todo momento nós estamos sendo surpreendidas com novas, com o que as novas tecnologias podem apresentar, para tentar coibir no menor tempo possível o máximo de ações que sejam ações que pretendam difundir mentiras e, com isso, contaminar a vontade verdadeira do eleitorado. Mas a ver o que vai acontecer nos próximos capítulos com o que tem nessa massa aí de 120 ações. A gente faz agora um rápido intervalo, mas tem mais debate no próximo bloco. Te conto que PL e PT somam quase 120 ações por conteúdos supostamente indevidos nas redes sociais. O grande debate quer saber, há um exagero no volume de representações na Justiça Eleitoral por PT e PL? Daqui a pouquinho. Estamos de volta com um grande debate. Como citamos no último bloco, a corrida presidencial de 2026, antes mesmo do início oficial da campanha, já acumula dezenas de disputas no Tribunal Superior Eleitoral. Levantamentos realizados por PT e PL apontam que as campanhas somam quase 120 ações e representações envolvendo publicações nas redes sociais. Vamos voltar ao debate. Começo perguntando para Bortoleto se há ou não exagero no volume de ações. Volume nas ações, exagero não tem. O que tem é uma utilização das campanhas de maneira muito clara, dando motivo a esse tanto de ações. Talvez pela falta de capacidade até de processamento a tempo e hora de tanta informação que se tem e que se provoca o judiciário. Olha, esse número que nós estamos vendo agora nem se compara ao número que nós veremos na última semana antes do primeiro turno. Não tenho a menor dúvida que esse número é fichinha. Vamos gravar aqui, 120. Depois vocês me cobram, faltando uma semana, se em uma semana não tem mais de 150. Só na semana que vai anteceder o pleito. Por quê? Porque vai se intensificar a campanha utilizando o recurso que se tem capaz de disseminar mais rapidamente tudo quanto é informação, que é a tecnologia. Então, faltando 2 dias, faltando 48 horas, quando acaba a campanha, vai ter irregularidade. Capaz de não ter isso, faltando 48 horas, capaz de ter mais de 150 ações. A realidade é essa. Por quê? Porque estamos nos habituando, infelizmente, a fazer uso daquilo que é muito positivo e muito bom para poder divulgar ideias, planos de governo e efetivamente algo que vá enriquecer o debate eleitoral de maneira errada. Estamos utilizando a tecnologia para denegrir, para poder criticar,
para poder mentir. Sabe o que isso, na verdade, deixa muito claro para todos nós? Que falta conteúdo de fato que importe para o brasileiro nas duas campanhas. Nas duas campanhas, nós estamos deixando claríssimo para o eleitorado que nós não temos proposta, de que nós não temos algo para poder apresentar com mudança. Talvez possa você dizer assim, Léo, mas ainda não começou a campanha eleitoral. Eu entendo, ainda não começou a campanha eleitoral, mas a maioria das ações vai ser por uso de inteligência artificial de maneira irregular e por estar usando conteúdo que não deveria estar sendo divulgado, porque ele é conteúdo mentiroso na visão da outra parte. Então, infelizmente, não tem exagero no volume da ação. O que tem é um exagero muito grande na utilização da tecnologia para aquilo que não deveria estar sendo utilizado, que é para denegrir, mentir e roubar. Soraya Mendes, há ou não exagero no volume de ações? Olha, Ju, exagero não há em função de todo o advento dessa tecnologia e do que ela ainda pode apresentar. A gente não sabe exatamente o que os próximos meses nos reservam. Por hora, nós estamos vendo vídeos que brincam com questões que são muito sérias, mas que, na realidade, fazem alusões a filmes e coisas desse tipo. Mas nós temos questões que acabam atingindo diretamente, sim, a honra de candidatos, de candidatas, discursos que acabam sendo transformados em peças desse tipo, que são profundamente misóginas, difusoras de ódio em relação a pessoas LGBT, em razão a comunidade negra, candidatos, candidatas indígenas, enfim. A gente tem infelizmente, uma grande quantidade de ódio mesmo circulando ainda no seio da sociedade brasileira e que foi identificado por alguns setores como algo aproveitável. Infelizmente, quem lida com as redes já nos ensinou que o ódio mobiliza muito mais do que as ações positivas. Então, criar situações que são situações que acabam difamando, caluniando, injuriando candidatos e candidatas é um ativo político. Não deveria ser, mas infelizmente é. E com relação à quantidade de ações, seguramente isso vai chegar a um patamar muito maior. Quando a gente conversa com pessoas com juízes e juízas, principalmente quando temos as eleições municipais, né, que aí se chega lá nos rincões do Brasil, mas ainda assim nessas eleições que são eleições para os estados, deputados, deputadas e também a eleição para o Brasil, se sabe que é um período em que quem tem jurisdição eleitoral não dorme. Então, o juiz, a juíza eleitoral, quem está nos tribunais, que exerce também a jurisdição eleitoral e não é diferente no TSE, não tem espaço para descanso, porque realmente é cotidiano, são prazos muito exíguos que precisam ser cumpridos. A lei eleitoral tem essa dinâmica, que é uma dinâmica que exige muito e, quiçá, também agora, nesse aspecto, a tecnologia também venha a ajudar, a auxiliar o tribunal também na devida identificação de situações que possam ser filtradas dentro de um grande grupo de ações que ainda virá, mas o fato é que esse é um período realmente conturbado, é um período que não se tem como descolar de lançar a mão da estratégia jurídica. Não seria eu aqui ainda como advogada que diria que se vislumbra a existência de um direito que não seja ele reivindicado judicialmente. E é isso que faz, e as campanhas de todos os partidos, muito especialmente os dois grandes partidos que se degladiam nessa eleição, entre PL e PT, têm excelentes bancas eleitorais capazes de esgrimir teses que, com certeza, fazem com que se tenha fundamento nessas ações todas que estão sendo levadas à Justiça Eleitoral. É isso, vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta com mais um tema daqui a pouquinho, no próximo bloco. Te conto que o senador e pré-candidato à presidência pelo PL,
Flávio Bolsonaro deve discutir o avanço da direita na América do Sul com o presidente argentino Javier Milei. O grande debate quer saber: a onda da direita na América do Sul pode influenciar o Brasil? Já já. Estamos de volta a mais um tema para debate. O senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, quer usar uma viagem à Argentina para discutir o avanço da direita na América do Sul, isso com o presidente argentino Javier Milei. Ele viaja a Buenos Aires, Flávio Bolsonaro, neste fim de semana, para participar de uma conferência promovida pela Fundação Aliados de Israel. A apuração é da nossa analista Jussara Soares. Flávio quer explorar com Milei o que eles vêm chamando de onda azul na América Latina, que elegeu, vamos lembrar, Abelardo de la Espriella como presidente da Colômbia e Keiko Fujimori no Peru. Ambos são de direita e vão substituir presidentes de esquerda. Flávio tenta usar esses dois exemplos para mobilizar a militância bolsonarista. O pré-candidato também pretende abordar com Milei a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de criar uma coalizão militar com países latino-americanos para combater o crime organizado e o narcotráfico, uma das bandeiras de Flávio Bolsonaro. Voltando ao debate, Soraya, essa onda azul, onda da direita na América do Sul, influencia ou não o Brasil? Eu acredito que não influencia o Brasil diretamente. Primeiro, pelas relações que precisam ser estabelecidas dentro daquilo que é a diplomacia e daqueles que são os necessários acordos e negociações econômicas. Independentemente de colorações ideológicas, o fato é que, gostando ou não gostando uns dos outros, é preciso que se tenha alguma espécie de comunicação. E imagino que era praticamente inevitável que, claro, com tantos presidentes e presidenta também, né, a lembrar da Keiko Fujimori, vinculados a essa matiz de extrema-direita, que eles se reúnam e que conversem entre si. Não analiso esta como uma onda azul, até porque nós, pouco mais, talvez, de 5 décadas atrás, tivemos uma onda verde, que são exatamente as mesmas pessoas, os seus descendentes, que estão tomando conta da América Latina hoje. Essa onda verde foi a que instaurou as ditaduras militares de uma ponta a outra do continente latino-americano. De maneira que o que nós estamos vendo hoje é uma recolocação destas pessoas, desta extrema-direita, do pensamento antidemocrático, através também das urnas. E com isso nós precisamos lidar e precisamos reconhecer. Existem momentos em que há alternância de poder, e essa alternância de poder pode acontecer inclusive com a extrema-direita. Mas eu gostaria de fazer uma consideração bastante importante com relação à Colômbia, especialmente, porque trata-se de um país que conheço muito bem, por já ter feito relatórios, inclusive, para a Federação Internacional de Direitos Humanos, para a ONU, com relação à violência política. Eu acredito que influência dali que pode surgir em termos de violência política. A gente precisa lembrar que Espriella é visto como um novo Álvaro Uribe, e Álvaro Uribe representante daquilo que de mais duro, ou melhor dizendo, de mais sórdido existiu em termos de perseguição aos inimigos políticos. Na Colômbia, um partido político inteiro foi exterminado. 7.000 pessoas da União Patriótica foram mortas. E sob Álvaro Uribe, jornalistas, advogadas, militantes de direitos humanos, representantes indígenas, de comunidades negras, enfim, eram assassinados como uma regra geral. Então, é um país que, de uma certa forma, tem um paradigma de violência muito forte e que, de uma certa forma, vem se mostrando também, que de uma certa forma também vem se mostrando refletido no Brasil com um crescimento cada vez maior das milícias tão adoradas pela família Bolsonaro, aliás, condecorados pelos Bolsonaro.